E aí pessoal, tudo bem com vocês? E no vídeo de hoje a gente vai estar desenvolvendo um programa em Python, ou seja, a gente vai estar desenvolvendo um script. E a funcionalidade desse script é entrar em um site, buscar por subdiretórios e informar para a gente quais diretórios existem, né? E por que isso é tão importante em um pentester, né? Porque muitas vezes, né, vocês quando estiverem fazendo um pentester podem se deparar com subdiretórios que contêm informações sensíveis que levam ao comprometimento da segurança de um site. Por exemplo, né, podem ser que existem subdiretórios que contenham hashes de usuários, credenciais de usuários, informações do banco de dados e assim por diante, né, informações muito sigilosas que poderiam levar ao comprometimento da segurança desse site. E existem ferramentas que já fazem isso, tá? Como o GuardBooster, enfim, e entre outras variedades. Porém, né, você tem que ter o hábito de criar suas próprias ferramentas, né, saber se virar sozinho, porque nem sempre ferramentas de terceiros vão suprir sua necessidade. E antes da gente começar a desenvolver nosso programa, eu queria mostrar para vocês o código de status HTTP, né, que são vários códigos, tá? Porém, eu só separei dois aqui, porque são somente dois códigos que a gente vai estar trabalhando no vídeo de hoje. O primeiro código, pessoal, é o código 200, né? O código 200 ele é emitido quando uma solicitação é feita com sucesso. Por exemplo, quando você faz uma solicitação para um site e a sua solicitação ela não teve erro, é emitido um código 200. Então, quando a gente estiver desenvolvendo o nosso script em Python, ele vai buscar por subdiretórios em site. Se o subdiretório receber um código 200, é sinal que aquele subdiretório existe. Caso contrário, ele vai passar para o código 404. Que ele informa que a página não existe, né? Por exemplo, eu vou acessar aqui o site da Connectix, que é um site propositalmente vulnerável, e aqui eu vou aqui na URL eu vou passar aqui um barra e vou digitar qualquer coisa, né? E vou fazer a pesquisa. Olha só, como vocês podem ver, né? Ele informou aqui, ó, 404, né? Não encontrado. É justamente o que diz aqui, ó, né? Então, se o nosso programa, na hora que a gente estiver desenvolvendo ele e o subdiretório vier com o código 404, é sinal que aquele subdiretório não existe, tá? Enfim, já expliquei, né, os códigos em HTTP. Eu sugiro que vocês dêem uma analisada em códigos, né? Porque, como eu falei, não são somente dois, são diversos códigos. Porém, se eu trazer todos eles para cá para o vídeo, vai ficar muito complexo. E eu vou explicar como que vai funcionar o nosso script. Ele vai funcionar em Python, ou seja, a gente vai estar desenvolvendo ele em Python. Eu já criei até o arquivo aqui, porém o arquivo está em branco, olha só. Não tem nada nesse arquivo, porque a gente vai criar ele do zero. E desenvolvi também uma lista de subdiretórios, né? Olha só, nessa lista aqui possui os possíveis subdiretórios, né? Por exemplo, se você acha que no site que você vai estar analisando existe um subdiretório chamado admin123, aí você coloca. Se você acha que existe um subdiretório chamado root 123, você coloca, e assim por diante, né? Você vai colocando o que você achar. E aí o nosso programa que a gente vai estar desenvolvendo, ele vai pegar esses possíveis subdiretórios que existem nessa word list e vai estar verificando se esses possíveis subdiretórios existem no site. Se existir, ele vai dizer, ó, isso aqui que você colocou na word list existe, né? E a gente vai estar podendo ver se realmente existe ou não. Então, primeiramente, vocês vão ter que ter a noção básica, né, de Python, porque como a gente vai estar desenvolvendo o programa, né, o script em Python, então vocês vão ter que entender o que é que eu vou estar fazendo aqui. E antes da gente começar, vocês vão ter que instalar uma biblioteca no Python, caso vocês não tenham instalado ainda, chamada de request, né, ou seja, requisição. Para instalar é bem simples, vocês vão abrir aí o seu prompt de comando, vão digitar o comando pip install requests. Eu não vou instalar, vocês vão digitar esse comando, né, pip install requests, e vão dar um enter, né, e esperar aí a instalação. Eu não vou instalar, por quê? Porque eu já tenho essa biblioteca instalada, tá? Então eu não vou precisar instalar novamente. Feito isso, a gente vai lá para o nosso desenvolvimento do nosso programa. Aqui está o arquivo com os possíveis subdiretórios, como eu expliquei anteriormente. E aqui está o programa vazio, né? Não tem nada nele ainda. Então a gente vai começar a importar. Então import requests
Vamos criar aqui uma variável, eu vou chamar ela de URL, mas vocês podem colocar qualquer nome para ela. Então eu vou chamar ela de URL. Ela vai receber aqui aspas duplas. E no meio dessas aspas duplas a gente vai passar o link do site, tá? Ou seja, a URL do site, né? Que a gente vai estar realizando aqui todo o procedimento. Então vocês copiam aí a URL, coloca no meio dessas aspas duplas. Então ela tem que ficar desse jeito aqui, olha só, do jeito que está aqui no vídeo. E agora a gente vai abrir aquele conteúdo da lista com os possíveis subdiretórios, porém utilizando o Python. E como que a gente faz para abrir esse possível subdiretório? Com um comando chamado with open, abre e fecha esses dois caracteres, coloca aspas duplas, e aqui você vai passar o nome da sua lista de subdiretórios. No meu caso ela se chama wordlist.txt, vírgula, espaço, aspas duplas, R. Agora você vai digitar as file, dois pontos. Você vai criar uma variável, eu vou chamar essa variável de word. Ela vai receber, por exemplo, um file.readLines. E agora, por exemplo, para me exibir o conteúdo né, que a gente abriu, o conteúdo de subdiretórios aqui no Python. Para verificar se está funcionando, vocês dão o comando print, né, para printar na tela, mostrar o resultado na tela. E o nome da variável, né, no caso é Word. Vou mandar executar. Olha só, né, ele informou aqui para nós uma espécie de lista, né. Olha só, admin, que no caso é esse admin aqui de cima. E por que ele está assim, né, nesse formato estranho, né, no formato de, como se fosse esse formato de dicionário aqui. A gente vai resolver isso, tá, mas esse não é nosso foco ainda. Então, o que a gente vai fazer? Vamos tirar esse print daqui, a gente não precisa dele. Eu só coloquei ele mesmo só para mostrar para vocês que a gente conseguiu abrir o arquivo utilizando o Python. Então a gente vai fazer o seguinte agora, né? Vamos colocar aqui um try. E vamos passar aqui um for wordList. Esse for, ele é um laço de repetição. Então for wordList, né? In word. Ou seja, o que a gente fez aqui? A gente criou aqui um tratamento de erro, né, com try, e dizemos aqui o seguinte, né, enquanto o wordList, né, ou seja, enquanto a variável wordList estiver em Word, que no caso é essa variável aqui, ele vai fazer o seguinte, vamos criar aqui uma nova variável chamada de URL underline finally. Lembrando que você pode colocar qualquer nome para as variáveis, tá? No meu caso estou colocando aqui o URL finally, vai receber aspas duplas, esses dois caracteres, né? Ou seja, esse caractere aqui, barra, e repete novamente o caractere inicial. Ponto format. E aqui no format a gente vai substituir esses dois caracteres aqui pelo conteúdo da variável URL, né? E o conteúdo que possui, né, os possíveis subdiretórios. Então aqui dentro do format a gente vai passar aqui a variável URL, vírgula, wordList. E agora a gente vai fazer uma requisição. Então response, vamos criar uma variável chamada response igual a requests.get. E vamos passar aqui para ele fazer a requisição na variável URL finally, né, que está suportando aqui a URL do site e o conteúdo da wordList. Então URL finally. E agora a gente vai criar uma variável code que vai armazenar o código de status HTTP. Lembra que eu falei sobre o código de status? Que são esses dois códigos aqui, né? Na verdade não são somente esses dois, né? São vários, né? Mas o que a gente vai estar utilizando são esses dois, o 200 e o 404. Então essa variável code, ela vai armazenar esses códigos. Então o code vai receber o response ponto status underline code. E aqui a gente vai fazer um laço de verificação com if. Então if code, ou seja, se code for diferente que 404,
Lembra do 404 que eu falei, né? Que foi quando a página não existe. Então, se a nossa requisição, né, perdão, se a nossa solicitação que a gente fez for diferente que 404, ele vai fazer o seguinte, ele vai fazer um print, né, exibir o conteúdo na tela, e ele vai mostrar aqui, pessoal, né, o site, né, e o subdiretório, .format, ele vai mostrar aqui o conteúdo da variável URL finally, então URL finally, vírgula, né, o código de status, né, que é essa variável aqui que está armazenando, olha só, essa variável aqui que está armazenando o código de status HTTP. Beleza, né? Beleza. E agora eu vou encerrar aqui o programa com um exception as error. E eu vou colocar aqui uma mensagem caso o nosso programa venha a dar erro, né? Caso a gente tente executar o programa e ele venha a dar erro, então ele vai emitir uma mensagem na tela pra gente. Então eu vou dizer o seguinte: erro ao executar o script. Vou colocar aqui 2 pontos, vírgula, e aqui eu vou mostrar o erro, né? E eu esqueci também de um detalhe importante, né? Aqui nessa, deixa eu dar aqui um zoom na tela. Beleza. Olha só, aqui nessa linha, né, URL finally, eu esqueci de adicionar um detalhe importante. Quando você chegar aqui em word list, você tem que colocar aqui um ponto stripper, né? Pronto, beleza. Era só esse detalhe mesmo que eu tinha esquecido. Beleza, né? Tudo correto, né? Agora vamos mandar executar para ver se o nosso programa está ocorrendo da forma que a gente realmente desejava, né? Manda executar aqui. Olha só, ele já achou um subdiretório. Lembra que eu falei quando a solicitação dê certo, né? Ele vai emitir um código 200. No caso aqui, olha só, ele disse, né, que o subdiretório admin existe, né? Porque ele recebeu um código 200. Então, se eu for aqui no site e colocar aqui na URL /admin, olha só, a gente já não teve mais aquele código 404, né? Ele realmente disse aqui que existe, né, um subdiretório admin, e ele passou aqui um arquivo, né, que se chama create.sql, que eu acredito que tem até informações sigilosas aqui dentro, né? Porque é um arquivo SQL, né? Pode conter informações do banco de dados. Beleza, deixa eu voltar lá para outro arquivo também, outro subdiretório também, é o login.php. Deixa eu ver que subdiretório é esse. Login.php. Olha só, é uma parte do site onde você faz aqui um login, né? Para se autenticar na sua conta, né? Temos esse outro subdiretório também. E é isso, pessoal, ele da word list, né, ou seja, daquela word list que a gente criou, né, com vários subdiretórios, ele só encontrou 3, né? Mas ele não está mostrando as outras, né? Ele não está mostrando o resto da word list. Se você quiser que ele exiba tudo, né, ou seja, quiser que ele mostre na tela para você, é só você vir aqui, ó, e digitar print word list. Você dá um Ctrl S, manda salvar, né? E olha só, ele vai ficar mostrando para você todos os conteúdos que ele está testando, né? Ou seja, está testando o PHP 5, está testando o Firewall, o diretório Firewall. Porém, esses diretórios que não receberam nenhum código são diretórios que talvez não existam, né? Ou talvez são diretórios que receberam um código diferente, né? Por exemplo, o código 303, que se eu não estiver enganado, o código 303 é para redirecionamento, né? E olha só, aqui ele recebeu um 200, né? 200, como eu falei, é um código de HTTP que é exibido quando a solicitação foi feita com sucesso, né? Então, esses diretórios que receberam 200 são diretórios válidos, diretórios que existem, né? Pessoal, e é isso, né? É um script bem simples, né? Como vocês podem ver,
não deu muito trabalho para criar, porque tem poucas linhas, né? Ele só tem 21 linhas, né? Então é um script bem simples. E lembrando, né, que se o site, né, ele tiver ali, por exemplo, um Cloudflare, né, você não vai conseguir fazer isso, né? Porque possivelmente ele vai estar te barrando, né? Porque você, principalmente se ele tiver um CAPTCHA, né? Aquela opção de você verificar o CAPTCHA. Então você tinha que utilizar mais técnicas. Inclusive eu já tenho um vídeo aqui no canal que eu ensino como fazer o bypass de um Firewall, né? De um AF no caso, que é o Web Application Firewall, né? Então se o site tiver um Cloudflare, você vai ter que utilizar outras técnicas para estar fazendo o bypass, né? Para estar realizando aí esse tipo de... Porque na verdade esse programa aqui ele funciona como se fosse um web crawler, né? Ele vai simplesmente rastrear conteúdos dentro do site. E é exatamente isso que a gente fez, né? Ele funciona mais como uma espécie de um brute force, né? Uma força bruta. Então, pessoal, o vídeo foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, porque me ajuda, né? Me motiva mais a trazer mais conteúdo, e eu ajudo a vocês também, né? Eu ajudo vocês a entender melhor, né? Sobre esse mundo de programação, né? O mundo de segurança da informação e assim por diante. Pessoal, então, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Falou!